Vivendo numa época onde a sociedade substituiu o que é permanente pelo efêmero. Isso é óbvio. Todo lugar você percebe nitidamente que as pessoas estão valorizando coisas que não têm muito valor. Haja vista que, hoje em dia, como eu falei na semana passada, a foto é muito mais valorizada do que o momento. Gasta-se muito mais tempo esperando, querendo pegar o ângulo certo da comida, do que saboreando a comida. Quando vai comer já está até frio já. O pôr do sol. Acho que todo mundo aqui já viu o pôr do sol nos Lençóis Maranhenses. É realmente algo de tirar o fôlego. E eu fiquei lá contemplando, olhando, enquanto dezenas de pessoas estavam lá tirando foto e mais foto, foto e mais foto. Não sou contra foto. Pode olhar no meu Instagram, tem foto, eu tiro foto, às vezes eu também gasto um tempinho. Você só não pode deixar que essa prática tire o prazer do momento. A pessoa com quem você está, ela é muito mais importante do que o virtual. Então, não dá para substituirmos aquilo que é efêmero, aquilo que é passageiro, pelo que é eterno. E aí, queridos, o que é que nós temos? Na semana passada eu expus para os irmãos o Salmo 127, que foi cantado agorinha. E chamei a atenção para os irmãos de que o verdadeiro construtor, que é o Senhor, ele nos imuniza contra praticamente duas grandes idolatrias. Primeiro, a idolatria do trabalho, ou seja, se o Senhor não tiver nessa parada, é inútil você construir. É inútil. Não vai lhe trazer satisfação nenhuma. Não adianta você morrer de trabalhar. Tem gente que tem 20 horas na prefeitura, mais 20 horas no estado, ainda tem mais 20 horas em algum lugar particular. Gente, você precisa ter tempo. Não é só trabalho. E eu ainda citei o problema do workaholic, que é o cara que é viciado em trabalho. Ele não para. Ele leva, inclusive, o trabalho para casa. E quando tenta descansar, eu estou esquecendo alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Então, isso é um problema, onde o Salmo 127, o verdadeiro construtor, que é o Senhor, ele nos imuniza com relação ao trabalho. A idolatria do trabalho. E vimos também que ele imuniza com relação à idolatria da família. Gente, a irmã Aurélia colocou muito bem. Foi a primeira instituição criada pelo Senhor. O nosso Deus criou 3 instituições. A família, a nação, né? depois de Abraão se tornou Israel, a nação de Israel, e a igreja. Mas todas essas instituições são muito boas. A família é essencial. A nação tem o seu valor. A igreja é algo também essencial. Agora você não pode idolatrá-los. Acredite, coisas boas sendo usadas de forma inadequada pode se tornar uma idolatria. Lá no seu coraçãozinho. Lá no seu coração. Então os filhos são uma bênção. Mas vocês viram como é que o salmista trata. Eles são como flechas. E até onde eu sei, né, a flecha é atirada com o objetivo de acertar um alvo. E qual é o alvo pelo qual o ser humano nasce? Quem já foi presbiteriano aqui sabe, né? É a primeira pergunta do catecismo de Westminster, né? Então sabe a pergunta e sabe a resposta. O alvo de todo ser humano é honrar e glorificar a Deus. Então, quando nasce uma criança na família, é o seguinte, ele não é para você. Deus está permitindo que você seja mordomo e eduque aquela criança para a glória de Deus. Então, não é para nós. Né? Existe um conceito na psicologia que é o ninho vazio. Qual é a parada do ninho vazio? Os filhos crescem, casam, tchau mamãe, tchau papai, vamos embora. Aí os pais ficam lá, sozinhos, velhos. Né? É o ninho vazio. E aí eu gostei muito da sacada de uma teóloga que ela disse o seguinte, biblicamente não deveria haver o ninho vazio,
mas sim o ninho aberto. Porque os seus filhos, por situações de emprego ou concurso, precisaram sair do seu lar, mas o seu ninho continua aberto. Você pode receber alguém na sua casa, você pode ajudar aquela pessoa que pode fazer um curso. O seu ninho precisa estar aberto sempre. Veja que coisa mais interessante. Jesus, como filho de Deus, ele voltou para o Pai, mas não desamparou sua mãe. Não desamparou. A essa altura, Jesus, arrimo de família, já tinha assumido a carpintaria de José falecido. Quando ele está lá na cruz, o que é que ele diz? Mulher, aí está o seu filho. E aí olhou para João e disse, aí está a sua mãe. Ou seja, o ninho precisa estar aberto. Cuidado. Nós não podemos idolatrar a família. Não podemos, gente. É um pecado muito sutil. Muito sutil. Sabe? A pessoa diz assim, meu cônjuge é tudo para mim. Não. Não é. Sabe por quê? Porque acontece de um morrer, do Senhor levar. E eu preciso continuar a viver. A vida segue. Eu um dia desse mandei uma poesia para a Auriela, ela estava viajando, que era assim, nós dois somos tão unidos que quando um está sem o outro não sobra quase nada. Então essa é a pegada. Os filhos são muito importantes. Como é uma bênção ter filhos, né? Mas, embora não seja natural, mas filhos morrem. Filhos morrem. E a vida precisa continuar. Então, por isso que eu não posso idolatrar os meus filhos, eu não posso idolatrar a família, eu não posso idolatrar o meu pai e minha mãe. Eu tenho que honrá-los. Honrá-los. Fazer tudo que me vier às mãos para fazer, eu preciso fazer em prol deles. E nós vimos na mensagem passada que há momentos que só os filhos podem nos ajudar. Proteção, com relação à solidão, uma série de coisas mesmo. Então, o Salmo 127, ele expôs tudo isso para nós na semana passada. E hoje vamos expor o Salmo 128. Por bondade, meus irmãos, assentado como vocês estão, porém, reverentemente, abram as suas Bíblias no Salmo 128 e depois da leitura, eu queria pedir que vocês continuassem com a Bíblia aberta nesse texto para que o consultemos oportunamente. Salmo 128 diz assim, palavra de Deus. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Quem o Senhor o abençoa desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Oremos. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos. E como é bom, Senhor, conhecer a tua palavra e como é bom desfrutar da tua presença, Senhor. E é por isso que nós suplicamos nessa hora que o mesmo Espírito que inspirou essa palavra aplique em nossos corações. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Então, o Salmo 128, ele é mais ou menos uma continuidade do Salmo 127. Nós vimos que esse bloco de salmos que começa lá no 120, eles eram conhecidos como os salmos de romagem. Por que romagem? Ou salmos de degraus. Eu acho que algumas Bíblias trazem essa expressão. Porque todo judeu ele precisava ir pelo menos 3 vezes a Jerusalém, em uma das festas. Então, Páscoa, tendas ou Pentecostes, eles iam. E nessa pegada de sair de casa até chegar a Jerusalém, eles iam cantando esses hinos. Se fosse eu, optaria cantar o Salmo 119. Tenho certeza que dava para cantar na hora que saísse de casa até chegar lá. Esse aqui eu tinha que cantar umas 10 vezes, né? Ou mais. Mas por isso que eles cantavam. E o Salmo, ele tem mais ou menos assim.
Uma divisão mais didática para vocês entenderem, parece que o salmista chama atenção primeiro para a vida pessoal, depois para a vida família e depois para a vida na igreja. Então, vamos caminhar mais ou menos nesse sentido. Versículo 1. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. É interessante que ele diz assim, é feliz quem? Qualquer pessoa pode ter essa felicidade se temer e andar nos caminhos do Senhor. Em umas versões mais antigas, a expressão feliz aí é bem-aventurado. Alguém tem essa tradução? Pronto, bem-aventurado. Que nós lembramos do Salmo 1. O salmo que abre o saltério, né, que era o antigo inário hebraico do povo de Israel, começa, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. E você conhece essa expressão porque Jesus vai usar essa expressão lá no Sermão do Monte. Pelo menos 5 vezes ele vai dizer, bem-aventurados sois vós quando vos injuriares e mentindo e disserem todo mal contra vós por minha causa. Bem-aventurados pacificadores. Então, a palavra bem-aventurado, ela significa feliz. Só que a felicidade para o judeu não era uma ausência de conflitos, não era ausência de problemas, porque era uma felicidade de dentro para fora. Ainda que circunstâncias estivessem difíceis, ele podia expressar essa felicidade no Senhor. Esse salmo aqui, por exemplo, ele é atribuído a Salomão, este salmo. E os irmãos que conhecem a história de Salomão, pensem numa vida atribulada, pensem numa vida difícil. E tirando a brincadeirinha, não é porque ele tinha 700 sogras, não é por isso. Porque realmente ele procurou fazer coisas que não devia e sofreu a disciplina do Senhor. Então, qual é o pré-requisito para que você desfrute dessa felicidade? Aí o texto coloca, temer o Senhor e andar em seus caminhos. Aí a primeira coisa que você faz é perguntar, o que é temer ao Senhor? Será que é ter medo? As crianças aqui. Quem foi criança aqui na igreja? Levante a mão por bondade. Vamos ver a musiquinha, se vocês conhecem. Cuidado, olhinho no que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho no que vê. E aí isso era apavorante para muitas crianças. Sabe? Meu Deus, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, Deus está me vendo. É verdade, Deus está te vendo. Mas a ideia nunca foi aterrorizar as pessoas, tocar o terror. A ideia de temor aqui é de um amor reverente. Talvez seja mais ou menos aquilo que nós sentimos pelos nossos pais. Sabe aquele amor reverente, respeitoso? É mais ou menos isso. Isso é temor ao Senhor. Agora, é claro que quando nós somos de uma idade pequena, né, um pouquinho maior do que o Ibrahim, a gente tem medo mesmo dos nossos pais. Que se vacilar, pelo menos lá em casa, menino, eu era o mais novo, mas tanto apanhava muito como os outros batiam em mim. Eu não tinha escolha. Você nunca deve ter medo de Deus achando que se você fizer algo de errado, Ele vai lhe punir. Não, não é essa a ideia. Embora eles estejam vivendo num contexto de pacto, e eles acreditavam, o salmista acreditava piamente que tinha que seguir a aliança. Seguir a aliança era sinônimo de bênção. Se você desobedecesse, era sinal de maldição. Agora, não precisa ser nenhum judeu, nenhuma pessoa expert para entender que desobediência tem consequências. Tem consequências. Agora, tirando essa ideia do temor de Deus, mas de reverência respeitosa, de um amor, você precisa também andar nos caminhos do Senhor. Praticar. O que é que o salmista está querendo dizer? É que aquele que tem o seu coração voltado para Deus
a sua prática é condizente àquilo que o seu coração, a quem é o dono do seu coração. Logo, eu busco viver uma vida íntegra por amor a Deus e não com medo dos homens. Porque a gente fala muito de ética, né? Ética na empresa é um negócio interessante. Se você roubar daí de uma empresa R$ 2.000, R$ 10.000, você vai ser punido. Você vai ser escrachado. Mas ninguém fala se você roubar uma caneta, um lápis, uma liguinha, grampeador. E a integridade, gente, é aquilo que você faz quando ninguém está te olhando. Você faz o correto, independentemente do seu chefe estar vendo ou não. Quando o salmista diz, temer a Deus e andar nos seus caminhos, é que eu vivo uma vida coerente com aquilo que eu prego. E isso é muito importante, tanto para o lar, como para a nossa nação, como para a sociedade. Se você fala e não vive aquilo que você fala, você é um hipócrita. Literalmente você é um hipócrita. Então, versículo 1. Como é feliz quem teme ao Senhor e quem anda em seus caminhos. Esse quem aí você sabe se é você, quem é. É pessoal aí. Aí ele prossegue, dando agora algumas características desse bem-aventurado, desse feliz. Você comerá o fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Aí nós já temos algumas questões aqui. Comerá o fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Comer o fruto do trabalho, até aí tudo bem. Está ótimo. Ou seja, somos ensinados a trabalhar. O grande erro no imaginário de muitas pessoas é achar que o trabalho foi uma maldição do Éden. Nunca foi, gente. Nunca foi. Deus criou a humanidade e os responsabilizou para que eles cultivassem a terra. E até onde eu sei, para cultivar precisa ter trabalho. Agora, parece-me que antes do pecado era algo prazeroso, era algo que não... Imagine, quem gosta de planta aí, levante a mão. Lá em casa minha mulher só usa as plantas que não precisa aguar. Graças a Deus que surgiu a plantinha do deserto. Que eu tinha era pena das bichinhas velhas. O pessoal dava uma plantinha amarelada, morria. Então, imagine um jardim onde você não precisa estar tirando as ervas daninhas. Imagine como seria. Esse era o Gênesis. Então, com o pecado, o que foi que o Senhor disse? O trabalho vai ser árduo, porque para cultivar a terra, ela não vai dar somente bons frutos, vai também dar cargos e abrolhos. O trabalho faz parte da vida da humanidade. Todos nós devemos almejar trabalhar, desenvolver, frutificar. Agora, essa outra parte aqui é que é a pegada. Será feliz e próspero. Qual é o dia mais esperado da semana para o trabalhador? Sexta-feira. Devia ser a segunda. Tem gente que, quando está terminando o culto, o olho já começa a tremer. O que é? Não, chegando na segunda-feira já, pastor, vou ter que voltar a trabalhar. E aí, a Bíblia tem uma teologia para isso, gente. É chamada de contentamento. Contentamento não tem nada a ver com acomodação. Tem gente que acha que você está contente, satisfeito com aquilo que Deus fez na sua vida, com aquilo que você tem, é você estar acomodado. É como dizem os norte-americanos, você é um sitting duck, é um pato sentado, você está acomodado. Não, é contentamento. E o contentamento é o maior antídoto contra a inveja, contra aquilo que a Bíblia chama de
cobiça. A quebra do 10º mandamento, não cobiçarás. Só que nós hoje temos uma coisa que o salmista não tinha, que é o Instagram. Você já viu alguém postar no Instagram assim, poxa, hoje eu estou arrasado. Você não tem isso, você só tem no Instagram a parte boa do negócio. Acordou feliz, eu faço alguma coisa, eu coloco, estou mal, estou de bode, nada. Não falo nem com meu cônjuge. O contentamento é o antídoto para isso. Não é você estar acomodado. Feliz e próspero. Eu não vou nem perguntar aqui quem é que é feliz naquilo que você faz. Na profissão que você escolheu, você é feliz? Eu não vou nem perguntar isso, né? Para você não ficar apontando para os outros. Não vou fazer isso. Mas a verdade, meus queridos, é que há pessoas que podem trabalhar muito, ser bem-sucedido na sua profissão, ganhar muito dinheiro e viver numa infelicidade tremenda. Nilson do Amaral Fanini foi um pastor batista, falecido há um tempo atrás. Foi pastor, acho que uns 30 anos, da primeira igreja batista de Niterói. Ele disse que uma vez foi chamado para acudir um casal no Alphaville. E aí, quando chegou lá, estava uma guerra, o marido querendo espancar a esposa estava... E ele fez o seguinte comentário depois: eu nunca vi tanta pobreza no meio de tanta riqueza. Dizendo ele que meses depois foi visitar uma irmã na favela. E quando chegou lá, aquela casa bem humilde, a irmã disse: pastor, entre. Tirou assim, limpou o tamborete. Sente aqui, pastor, vou passar um cafezinho, só um minutinho. Fulano, vai ali na padaria, compra um pãozinho para o pastor. Aí ele fez o seguinte comentário: eu nunca vi tanta riqueza no meio de tanta pobreza. Às vezes a nossa infelicidade, gente, é por causa que nós não nos contentamos com aquilo que Deus nos deu. E passamos a viver agora em prol do que o outro tem. Esse é um problema muito grande, queridos. Então vamos lá. Versículo 3 diz: sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. E nós estamos pensando aqui numa poesia. E aí você tem uma videira e você tem a oliveira. A videira produz uva, né? E a uva produzia o vinho alegrava a casa, o povo de Israel. A oliveira também era símbolo de fertilidade. A oliveira sempre foi símbolo de Israel, por conta da sua copa, né, que promove sombra, e por sua longevidade também. Ou seja, para uma sociedade agrícola, essa era a ilustração perfeita. Sua esposa será frutífera e os seus filhos serão como brotos, né? Ou seja, aquele que tem o vigor, aquele que está nascendo agora ao redor da sua mesa. E aí o texto vai terminar dizendo o seguinte: uma pergunta que eu coloquei aqui, irmãos, no esboço. Como uma mulher é frutífera? Que dá muitos frutos, Ibrahim, cheio de coisa. Será que é só no aspecto de ter filhos? Porque na Bíblia nós temos várias mulheres que não tiveram filhos. Quando você faz um paralelo desse texto com Cantares, eu não vou ler o texto aqui, porque Ibrahim já perguntou o que é frutífero. Se eu ler o texto de Cantares, capítulo 7, versículo 8, ele pode perguntar outra coisa. Mas a ideia é de que você realmente produza vida no seu lar. Ou seja, não é somente os filhos, mas você produzir vida, a satisfação, a alegria. Ou seja, o
o salmista está querendo contrastar certamente com a mulher rixosa, com a mulher murmurenta. O Zelezinho, o humorista da Paraíba, ele diz que a mulher já nasce com o chip do moído. Se a mulher lhe pedir uma coisa, dê logo. Dê logo, porque ela vai conseguir de alguma forma. Aí fica naquele negócio, naquele moído. Não, é porque se fosse para não sei quem você fazia. Não, se fosse hoje o jogo do Flamengo, você não ia não sei o quê. Gente, a murmuração é pecado. Nos conventos beneditinos, eu não sei qual era a regra, tinha uma regra que dizia assim, é proibido murmurar. Não é proibido criticar, não é proibido falar alto, mas é proibido murmurar. E a murmuração é aquela coisa que enche o saco. Não, porque não sei o que, se fosse para sua mãe você ia, não, porque essa sua irmã não sei o que, não, se fosse para o seu colega. Minha gente, pelo amor de Jesus Cristo, pare com isso. É como uma goteira pingando. Então, frutífera. Seja alguém que traz vida para a sua família. E os homens também, minha gente. Tem homem chato que atenta ao juízo da mulher. Parece que nasceu para provar. Eu sei que a família, disso eu não tenho dúvida. A família é a maior oficina que Deus criou para que nós fôssemos talhados e melhorados nele. Por isso que na família que nós devemos produzir o fruto do Espírito. Se você conseguir produzir o fruto do Espírito na família, pode ter certeza, você vai produzir em qualquer lugar que você for. Agora, tem marido que vem com um chip da tentação. Não pode ver a mulher quieta. Rapaz, é uma perturbação, é uma coisa, é uma chateação. Faz só para ver a coitada com raiva. Essa risada foi ofensiva aqui. Enfim, quando eu me casei, eu era desse tipo. Eu gostava de ver a minha esposa chateada, com raiva. E eu sabia que ela não gostava de uma coisa, de susto. Aí eu me escondia. Fazia susto a bichinha. Às vezes chegava bem caladinho e ficava assim, batia na porta. A quem é? Eu ficava bem caladinho. Aí eu entendi que isso não era saudável para o nosso casamento. Então, vamos prosseguindo, né, queridos? Vamos lá, versículo 4 diz: assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. São essas as bênçãos que o Senhor está prometendo nesse salmo. É realmente uma família feliz. Você vai adquirir felicidade pessoal se você temer e andar no Senhor. E agora, quando você constituir sua família, você terá uma esposa frutífera e os seus filhos ao redor da sua mesa. Era a realidade que ele esperava. Versículo 5 e versículo 6 vai trazer uma oração para a bênção da nação. Diz assim: que o Senhor o abençoe desde Sião para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Ou seja, aquela família abençoada com base na piedade, ela vai influenciar sem dúvida nenhuma da nação. Uma coisa que eu não entendo particularmente, meus queridos, é que no Brasil faz tempo que o número dos evangélicos cresce. Alguém já chegou a dizer que nós somos quase 1/3 da nação. E a nação vai de mal a pior, não sei o que é isso. Porque devia estar melhor. Ou seja, nós devemos almejar que nossos filhos sejam cristãos plenos e bons cidadãos. Devemos fazer isso. É dever nosso produzir bons cidadãos. Agora, eu perguntar aqui, não quero que ninguém responda, mas quantos daqui querem que seus filhos sejam missionários? Vou perguntar, quero que seja médico. Certo? Então, queridos, nós devemos investir mais em quê? Na vida piedosa. E aqui nós temos
A grande bênção é você conhecer os seus netos. Não há muitos textos falando sobre os avós, mas nós temos alguns. Eu vou só ler aqui Provérbios 13, 22. Por favor, Andrezinho, coloca aqui Provérbios 13, 22. E só esse mesmo. O homem bom deixa a herança para os filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Não, acho melhor o outro texto. 17,6, Provérbios 17,6. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. E eu colocaria lá embaixo, os avós devem estragar os netos, se vingando dos filhos. Então, queridos, deixe-me tirar aqui algumas lições para vocês. O título que eu dei para essa mensagem é A Bênção do Construtor. E ele promete, de fato, um lar feliz. E um lar feliz, ele começa com um casamento feliz. Tudo começa com o casamento. É claro que na cultura judaica nós estamos falando de casamento arranjado. Mas não era porque era arranjado que era desprovido de amor. Não. Ruth é um exemplo disso, né? Em um casamento feliz é preciso 3 pessoas: um homem, uma mulher e o Senhor. O Senhor precisa fazer parte da sua vida. A esposa era feliz no lar, os filhos eram felizes e os avós também viviam felizes. Então, essa é a bênção, um lar feliz. Segundo, um trabalho feliz. E nós devemos tomar cuidado porque às vezes nós achamos que o nosso trabalho é fruto dos nossos méritos. Nós só temos porque eu me preparei, eu fiz o concurso. Então, é complicado você pensar nisso, porque segundo o 127, o Salmo 127, sem a bênção do Senhor é inútil. Agora, a mulher pode trabalhar? Tem um grupo da moçada crente aí dizendo que mulher, a sociedade está como está porque a mulher foi trabalhar. E aí, meus queridos, o que acontece? Até a Revolução Industrial, século XVIII, né, mais ou menos, você tem 18 séculos onde o trabalho era em casa e a casa era o trabalho. Todo mundo trabalhava. Todo mundo. Então, essa ideia que as mulheres ficam em casa, os maridos trabalham, é uma ideia moderna, do século XVIII para cá. Até então, todo mundo trabalha. É claro que a responsabilidade primeira de proteção e de provisão é do ser humano, é do homem, sem dúvida nenhuma. Mas a mulher deve trabalhar. O trabalho, meus irmãos, na Bíblia, ele é dado a ambos, tanto para Adão quanto para Eva. Ambos trabalhavam. E deve ser assim. Nós devemos trabalhar e servir com alegria. Essa é a filosofia do trabalho. Agora, o que é que nos mata? O que é que tem matado terrivelmente os lares? É a comparação. João 21, 22, eu quero ler para ilustrar com vocês o que eu quero dizer com comparação. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 22. Jesus fala a forma com que Pedro ia morrer, e aí Pedro pergunta sobre o outro discípulo. Aí Jesus responde: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que isso importa a você? Quanto a você, siga-me. Ou seja, Pedro está no momento que queria se comparar. Bom, Senhor, eu vou morrer assim, assim, assado. E esse aqui vai morrer como? É triste quando nós insistimos em olhar para o outro
E aí acontece muito isso nos trabalhos. Por que fulano de tal, o trabalho é mais suave do que o meu? Por que fulano de tal ganha mais do que eu? Por que meu chefe é tão chato comigo e não é com ele? Devíamos aplicar isso aqui em nossas vidas. O que importa que faça com os outros? Quanto a mim, eu vou seguir a Jesus. Vou seguir a Jesus. Há um livro que eu recomendo para as irmãs. Toda mulher trabalha. E quando você lê o Provérbios 31, você não tem dúvida disso. Que se é uma palavra que aparece muitas vezes lá é trabalho. Trabalho. É o conceito dominante de Provérbios 31. Mas nunca esqueça, meninas, ela trabalhava para o bem do seu lar, para o bem da sua casa. Não era um trabalho para o egoísmo, para a satisfação pessoal. Eu sou independente, eu me mando. Eu já ouvi, para minha tristeza, meninas dizerem assim: pastor, não preciso de homem, não. Meu Deus, eu não estou dizendo que você precisa. Não é essa a ideia. Mas a ideia é que se você não é vocacionada para o celibato, comece a pensar no casamento, para a glória de Deus. E por último, a bênção do construtor é uma nação feliz. O verdadeiro patriotismo começa em casa, onde o amor a Deus, o respeito pelo próximo é praticado diariamente. Warren Wiersbe. Conclusão. O Salmo deixa claro a grande bênção de temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Se aplicarmos os princípios deste Salmo, teremos uma família feliz, um contentamento com o nosso trabalho e, sem dúvida nenhuma, viveremos melhor como nação. Então, eu queria que você fechasse os seus olhos e ouvisse a aplicação dessa mensagem. Primeira delas, você tem andado nos caminhos do Senhor? Você conhece verdadeiramente o Senhor? Como você tem cultivado o temor ao Senhor na sua família? Você tem praticado aquilo que você prega? Que Deus nos ajude e nos abençoe a vivermos com toda a intensidade do nosso coração os valores do reino de Deus.